O Viva Saúde já está de volta, falando sobre hanseníase. Aqui com a gente a dermatologista Francisca Estrela. E a hanseníase, doutora, ela é hereditária? Não, a hanseníase não é hereditária. Ela é uma doença que tem um contágio pelo Mycobacterium leprae, que é uma bactéria. Existe algum grupo de risco e que grupo seria esse? Olha, o grupo de risco são os contactantes daquele paciente que tem a forma clínica vichoviana e dimorfa, como eu lhe falei. As crianças, elas nascem mais ou menos discretamente, sem imunidade, mas contraditoriamente a isso, a criança é pouco contaminada. Então, existe um grupo maior que é depois dos 20 aos 40 anos e que esse grupo é mais suscetível a ser contagiado. E são aquelas pessoas que convivem muito com esse paciente que está virgem de tratamento e que dorme no mesmo quarto, na mesma cama, que respira o mesmo ar a noite inteira daquele paciente. Isso também poderia incluir pessoas, colegas de trabalho? Pode, mas é mais difícil. É mais entre mãe e filhos e mulher e marido. Em relação àquelas pessoas, doutora, que têm contato com a pessoa, o portador de hanseníase, a partir do momento que ela descobre que, vamos dizer, o seu colega, o seu irmão, o seu pai, sua mãe é portadora dessa enfermidade, qual o procedimento correto? Ela precisa ser medicada para também não ser contaminada ou não? Não. O procedimento correto é quando na unidade de saúde que diagnostica o caso pela primeira vez, dependendo da forma clínica, sempre depende da forma clínica. Se for uma forma indeterminada e tuberculose, a gente chama todos os comunicantes daquele paciente. O que é comunicante? Aquelas pessoas que elas convivem mais. Como você falou, colegas de trabalho, mãe e filhos, e marido e mulher. Examina uma vez, não tem nada, libera. É da forma dimorfa e vichoviana, a gente tem a obrigação de seguir aquele contato durante 5 anos. E o que você perguntou se faz alguma medicação? Não, não faz. Agora, existe uma vacina que ela não é propriamente uma vacina para a hanseníase. Ela é uma vacina da tuberculose. Mas como o bacilo, o Mycobacterium leprae, é um bacilo ácido álcool resistente, igual ao bacilo da tuberculose, então a vacina BCG da tuberculose é usada também para imunizar, eu diria que não definitivamente as pessoas contactantes, mas pelo menos ela evita que aquelas pessoas tenham uma forma clínica aberta. Se ela se contaminar, ela vai ter uma forma clínica indeterminada ou tuberculose. Antigamente se fazia duas doses. Se a pessoa já tinha uma dose, a criança sempre toma BCG, a gente fazia mais outra. Hoje em dia, não. Hoje, se a pessoa já tomou BCG, não se faz mais o BCG. A gente agora vai ver uma matéria sobre o tema de hoje, que é hanseníase. Se liga aí. As mãos dormentes e sem sensibilidade foram os primeiros sinais de que algo estava errado com a saúde. Foi aí que Rafael decidiu procurar um atendimento médico e descobriu que tinha hanseníase. Fiquei muito triste, angustiado. Fiquei até um pouco depressivo, ansiedade, deu muita ansiedade. A doença infecto-contagiosa tem cura e é provocada por um bacilo que ataca o sistema imunológico. A transmissão se dá pelo contato com secreções do nariz ou com a saliva de um infectado. E quanto mais cedo for o diagnóstico, menores são as sequelas. A instituição precoce do tratamento consegue evitar as sequelas. Então, a hanseníase ela é uma doença hoje que tem cura. Então, quando a gente começa o tratamento, e se esse paciente não tiver ainda uma sequela, ele vai tratar durante aquele tempo e vai receber alta como um paciente, como qualquer outra doença. Então, se esse paciente já chega, não consegue ter um diagnóstico precoce e já chega para a gente com uma sequela, então esse vai ser um paciente que vai ser tratado, vai receber cura, mas ele vai permanecer com uma sequela. Os sintomas mais comuns da doença são manchas pelo corpo e sem sensibilidade, além da perda de força e deformidade nos membros. O tratamento é feito pelo SUS e dura no mínimo 6 meses. Todo mês esse paciente ele tem que procurar um serviço de saúde público, seja aqui, seja no posto de saúde. Ele toma a dose que a gente chama de dose supervisionada e leva para casa a cartela para tomar os 30 dias em casa.
Então, esse tratamento ele pode ser de 6 meses, se o paciente tiver uma forma que a gente chama de paucibacilar, e pode ser de 1 ano, se ele tiver uma forma que a gente chama de multibacilar. Apesar de ter se curado da hanseníase, Rafael hoje se trata contra as sequelas que o deixaram sem força nas mãos. Nada que tire a alegria de ter vencido a doença e o preconceito. Hoje eu me sinto muito feliz que eu me trato desse problema. Hoje eu sinto muita alegria que eu estou na sociedade e, graças a Deus, eu estou curado da doença, só fiquei com apenas sequela. Curioso o depoimento desse rapaz. Doutora Estrela, é normal as pessoas portadoras de hanseníase entrarem em depressão, ficarem deprimidas? Não, normal não é não. Nem todo paciente de hanseníase fica deprimido, não. Mas aquelas pessoas que já têm uma tendência a ter depressão, sim, poderá. Por quê? A hanseníase, ao longo do tempo, desde o começo, a sua primeira fala foi dizer que a hanseníase era uma doença onde o paciente se escondia da população e a gente sabe que naqueles filmes antigos, principalmente o famoso filme Papillon, a gente vê que o doente que tinha hanseníase ele era levado para o deserto e ficava lá sozinho e ninguém, nem a família ia atrás. Existia um nome, até para pedir esmola, existia um objeto chamado sapucaia, que era uma vara comprida com um saco para colocar a esmola dentro, e o sino. O paciente entrava com o sino na cidade, batendo o sino e com a sapucaia na mão. E toda a cidade se fechava, as portas, e as pessoas que queriam ajudar com alguma esmola aquele paciente, abriam uma frechinha na porta para botar aquela ajuda dentro daquele saquinho da sapucaia que o paciente portava para isso. Então, e outra coisa, é uma doença que é muito cheia de preconceito. E as pessoas ainda têm o desconhecimento de que ela tem cura total, de 100%. Ele se considerou, para ele, é pior igual a um câncer. O índice de casos aqui no Brasil de hanseníase vem caindo, né? Como é que a senhora vê essa queda da hanseníase no nosso país? Muita tristeza. O índice está caindo porque a saúde pública do Brasil está péssima. Está faltando diagnóstico. Medicamentos ainda tem, mas está faltando diagnóstico. Está faltando treinamento correto, treinamento bom, onde o médico, onde a enfermeira aprenda a dar o diagnóstico de hanseníase. Então, a hanseníase ela não está caindo, ela está subnotificada. Essa é um grifo meu, é a opinião de doutora Estrela. Ele tem 30 anos de experiência dentro da hanseníase. E só para lembrar que os dados são do Ministério da Saúde. E você aí de casa, continue ligado, porque em instantes você vai saber quais os órgãos mais acometidos pela hanseníase. O Viva Saúde volta em instantes.